Deus é bom. Eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Eu vou colocar aqui, nós vamos colocar aqui a projeção, mas se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Queridos, Deus usa pessoas, Deus usa famílias que são como exemplo, como modelo. Deus usa igrejas como modelo, amém, queridos? Para que outros possam aprender. Eu tive uma experiência muito linda essa semana. Fui convidado, juntamente com alguns outros pastores, para ministrar lá em Belo Horizonte, um curso de mestrado para pastores de diversos lugares do Brasil, diversos estados. E eu estava ali ministrando uma das salas sobre plantação de igrejas e revitalização de igrejas. Esse foi o meu enfoque principal. E Deus me deu uma palavra para aqueles pastores, tinha ali pastores de 22, 25 anos, 30, 40, pastores de todas as regiões do país, do Acre, do Pará, de Alagoas, Rio Grande do Sul, não é? São Paulo. E foi uma experiência muito forte para mim, mas fiquei muito feliz e até constrangido quando esses pastores e pastoras começaram a me procurar, dezenas deles, para dizer: olha, nós conhecemos a sua igreja. Nós conhecemos a Igreja Nova Aliança de Londrina. A Igreja Nova Aliança tem sido uma referência para nós. Nós acompanhamos vocês, acompanhamos o que é ministrado, acompanhamos os ministérios de vocês, as músicas que vocês cantam, e nós nos refletimos, nós temos a sua igreja como uma igreja modelo para nós seguirmos e fazer o que vocês estão fazendo. E aquilo trouxe muito temor ao meu coração, muito temor ao meu coração. Pastores que eu não conhecia, pastores de diversas denominações, metodista, batista, quadrangular, estavam ali, e eu entreguei toda a glória, toda a honra ao Senhor. Mas eu sei que pesa sobre nós uma grande responsabilidade, não só como igreja, mas também como indivíduos. Quem é que crê que Deus tem levantado você para que você seja uma referência dentro do contexto onde você está, amém? E nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre o exemplo de uma igreja que recebeu muitos elogios do Senhor. Você sabe que as igrejas do Apocalipse, estou falando sobre uma das igrejas do Apocalipse, uma das 7 igrejas. O livro de Apocalipse, a primeira frase do livro de Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, e todo o livro começa revelando Jesus se manifestando ao apóstolo João, o último dos apóstolos o que mais viveu, não é? E que teve revelações sobre os últimos dias, sobre o que aconteceria nos dias em que nós estamos vivendo. E Jesus então se encontra com João, não é? O apóstolo mais próximo do Senhor Jesus, e Jesus abre os céus para João e começa a revelar a ele o que iria acontecer nos últimos tempos. E começa então com uma carta que Jesus escreve, que Jesus pede que João escreve para 7 igrejas que representam esse momento que nós estamos vivendo. Tudo que é dito para 7 igrejas tem a ver com a segunda vinda, com os últimos dias. E cada uma dessas igrejas ensina alguma coisa para nós. Ensina alguma coisa para nós. Todas elas começam mais ou menos assim: carta à igreja tal, não é? Ao anjo da igreja tal. E a gente vai ler daqui a pouco sobre a igreja aqui em Filadélfia. Quando diz lá o anjo, não está se referindo ao anjo celestial, mas ao pastor da igreja, ao pastor que liderava aquela igreja. E o sentido era: eu quero que você leia essa carta para o povo dessa igreja, eu quero que a igreja saiba, essa igreja local, eu quero que ela saiba do que eu estou dizendo. E Jesus então escreve 7 cartas diferentes para 7 igrejas. 4 dessas igrejas receberam elogios e advertências, sérias advertências. 4 das 7 receberam 4 elogios, aliás, cada uma, não é? E também advertências. A igreja em Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma delas recebeu apenas uma correção da parte do Senhor e advertência. A igreja de Laodiceia, nada positivo foi dito sobre essa igreja. Foi uma igreja confrontada. Já preguei inclusive aqui sobre a igreja de Laodiceia, e nós temos ali 2 igrejas que recebem apenas elogios: a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia. E é exatamente numa cidade chamada Filadélfia, a igreja de Filadélfia, é sobre ela que eu quero compartilhar com vocês nessa noite.
uma igreja que recebeu somente elogios do Senhor. Diz assim, a partir do versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, ou seja, ao pastor da igreja, escreve isso. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, o próprio Jesus se apresentando, não é? Como ele está escrevendo a carta. Aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi nas suas mãos. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, Jesus diz para aquela igreja. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, e você não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Eu farei que se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu te amei. Visto que você, igreja em Filadélfia, que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, e também, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Versículo 11, eu venho sem demora, eu venho em breve, retenho o que você tem. Tem uma tradução que diz, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome, aliás, o meu novo nome. Versículo 13, ele termina dizendo, assim como para todas as igrejas, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos dê ouvidos espirituais nessa noite, para ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Eu não teria tempo para compartilhar todos os detalhes, tudo aquilo que eu creio que nós poderíamos extrair dessa linda passagem, não é? Dessa linda carta que Jesus escreve para essa igreja ali na cidade de Filadélfia. Filadélfia é uma cidade romana, pequena, mas muito próspera, muita riqueza tinha ali, fica ali na região da Turquia, onde hoje é a Turquia. Mas essa cidade tinha um problema muito sério. Ela foi erguida numa região onde havia muitos terremotos. E, inclusive, a história conta que no ano 17 depois de Cristo, bem antes dessa carta, desse encontro que João teve com o Senhor Jesus na ilha de Pátimos, no ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi completamente destruída por um grande terremoto que aconteceu ali. Muita gente morreu. E ela passou a ser então reconstruída, não é? E ali havia muitos abalos, não é? E eu fico pensando, não é? Quem é que vai morar numa cidade como essa? Tem que amar a cidade, tem que desejar morar num lugar como esse, que você sabe que daqui a pouquinho pode ter um grande terremoto que vai destruir tudo. E quem vai estabelecer, quem vai levantar uma igreja num lugar desse, também tem que amar muito a cidade. A igreja é chamada para amar a cidade onde ela é estabelecida, não é? Amém, gente? Nós somos chamados para amar a nossa cidade. Quem aqui ama a cidade de Londrina, diga amém. A nossa cidade tem alguns desafios, talvez não como esse. Mas se nós estamos plantados na cidade de Londrina, Deus nos chama para nós conhecermos a realidade da nossa cidade e ministrar dentro dessa realidade. E essa igreja está ali estabelecida, num lugar onde havia problemas naturais, não é? Esses problemas de terremotos, mas também havia problemas espirituais que estavam ali arraigados. Uma cidade extremamente idólatra, onde o culto ao imperador estava acontecendo. Na época em que essa carta é escrita, havia um grande desafio, porque o Império Romano havia dominado todas aquelas nações, e não apenas havia dominado, mas estava agora impondo que as pessoas adorassem o imperador como se ele fosse um Deus. E é por isso que muitos cristãos foram mortos, porque eles se negaram a se prostrar perante o imperador, dizendo que só Deus, só o Senhor Jesus era o seu Senhor. Então eles eram mortos, não é? Quando alguém declarava Jesus como seu Salvador e o seu Senhor, Senhor era a palavra grega Kyrios, era a mesma palavra usada para os imperadores romanos. Você não poderia dizer que tinha um outro Senhor, a não ser o imperador romano, mas os crentes diziam, não, esse cara não é o meu Senhor chama-se Jesus Cristo. E aqui nós encontramos, não é, esses crentes dessa igreja se colocando no lugar onde havia idolatria extrema, e eles se posicionando, dizendo, não, o nosso Deus
Ele é Deus, Ele é o único Deus sobre os céus e a terra. E aí nós vemos então Jesus elogiando a partir do versículo 8. Eu quero ler a partir do versículo 8 com vocês, depois eu vou voltar nos 2 primeiros versículos, tá bom? Para a gente conversar, não é? Aliás, eu vou tirar algumas daqui do versículo 8 e 9, enfim, em diante, alguns elogios que o Senhor faz, e depois eu quero voltar, finalizar falando sobre a chave e a porta. Quantos creem que o nosso Deus é um Deus que abre portas? E o tema da mensagem dessa noite, volta um pouquinho, eu esqueci de dizer aqui, não é? Volta um pouquinho o slide lá no começo do tema. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém? Quem é que crê que em 2019 Deus vai abrir portas diante de você? Deus já determinou abrir portas diante de você que ninguém vai fechar, diga amém. Eu creio, eu espero que algumas portas se abram. E eu estou orando para que muitas se abram diante de você também, em nome do Senhor Jesus. Versículo 8. Nós encontramos Jesus começando a dizer, não é, do seu coração, elogios tremendos. Eu conheço as suas obras, eu sei o que você tem feito. Queridos, falar é fácil, fazer é que é difícil. Tem muita gente que fala e faz pouco. E Deus sabe quando Deus conhece o nosso coração, sabe que Deus quer usar você como um agente de mudança exatamente onde você está. Jesus disse em certa ocasião, olha, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não seja como uma lâmpada colocada debaixo da cama, num lugar escuro. Deixa a sua luz brilhar, diz o Senhor. Mateus capítulo 5. E aqui Jesus diz, eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem pouca força. Mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você tem pouca força. Essa igreja era uma igreja numericamente pequena e de pouca influência. Mas a perspectiva de Deus é diferente. Tem muitas igrejas grandes que têm pouca expressão. E tem igrejas que estão começando. Aliás, nós encontramos na palavra, a palavra nos dizendo que nós nunca, jamais devemos desprezar os pequenos começos. Às vezes começa alguma coisa embrionária e Deus começa a mover naquele lugar. Deus começa a realizar alguma coisa linda, não é? Por meio de 2, 3, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, diz o Senhor. Deus pode fazer muita coisa e não precisa de muita gente para fazer isso. Eu sei que vocês têm pouca força, pouca expressão, mas vocês têm guardado a minha palavra. Vocês não negaram o meu nome. Essa igreja, na cidade de Filadélfia, era uma igreja que sabia construir pontes. Deus nos chama para construir pontes. O que aconteceu nessas campanhas aqui foram irmãos e irmãs que saíram para construir pontes. O pastor Eduardo e a pastora Cidinha também estiveram ali, próximo da cidade de Juazeiro do Norte, numa campanha linda que aconteceu ali. Quantas pessoas tinham lá, pastor Eduardo? Quantas? 850 pessoas. Na cidade de Picos, ali próximo, 100 e poucos quilômetros, 280 quilômetros da cidade de Juazeiro. Eles estavam lá, o pastor Eduardo, a pastora Cidinha e o Caio se envolveram, não é? Tiraram aquelas fotos lindas, ministrando, pregando nas casas. E essa campanha aconteceu de diversas formas, muito serviço foi feito. Nós fomos chamados por Deus para construir pontes, falar com as pessoas numa linguagem que elas conseguem entender. E essa igreja em Filadélfia era uma igreja que construía pontes, que tocava a cidade, que abençoava as pessoas. Não basta nós sermos bons intérpretes da Bíblia, queridos. Nós precisamos interpretar a Bíblia sim, mas ao pregar, nós precisamos antes interpretar as pessoas também. Interpretar o contexto e pregar essa Bíblia que nós temos dentro do contexto das pessoas, que elas consigam entender. Amém, queridos? Isso é um ato de amor, um ato de compaixão. Você tem pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome. Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, e que não são, mas são mentirosos. Olha, deixa eu explicar para vocês aqui esse contexto. Os judeus, a perseguição que veio, a primeira perseguição que veio contra a igreja, veio por parte dos judeus, não foi por parte dos romanos. Porque quando, lá em Pentecostes, não é? Pedro prega a palavra, e aqueles judeus começam a se converter, foram quase 3.000 que se converteram depois da primeira mensagem do apóstolo Pedro. Começa então uma resistência. Aliás, foram os próprios judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo. E eles continuaram perseguindo a igreja. Eles continuaram resistindo. Quando outros judeus começam a se converter, eles começam a impor sobre esses judeus convertidos as suas tradições. Não, vocês não são salvos, vocês não guardam a lei de Moisés, vocês não praticam a circuncisão, vocês não guardam o sábado. Eles então tentaram impor as suas tradições sobre aqueles que estavam experimentando a nova aliança.
e foram perseguidores ferrenhos da igreja, queridos. E tinha judeus perseguindo essa igreja, antes dos romanos, não é? Tentando impor as suas tradições, ao ponto de Jesus chamar esses caras, não é, de sinagoga de Satanás. Sinagoga era onde os judeus se reuniam, onde os rabinos abriam a lei para compartilhar a lei com os judaizantes. E aí Jesus usa uma simbologia: vocês se reúnem para articular contra a igreja do Senhor. E ele coloca aqui uma palavra muito forte, não é? Dizendo: olha, eu farei com que esses que estão perseguindo vocês, eu farei com que eles se curvem aos seus pés e reconheçam que eu tenho te amado. Que coisa maravilhosa. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso que eu vou dizer em nome de Jesus. Tem gente que persegue você simplesmente pelo fato de você servir a Deus, de você amar a Deus, de você amar a palavra. Tem gente que chama você de radical. Tem gente que diz que você alguém tem feito lavagem cerebral com você. Mas espera só um pouquinho, daqui a pouquinho, essas pessoas vão reconhecer a graça, o poder de Deus, o amor de Deus sobre a tua vida. Daqui a pouquinho a coisa vai reverter. Jesus disse: olha, eles que esperem, porque vai haver um dia que eles vão reconhecer como você é amado. Quem aqui se sente amado por Deus, diga amém. Quem pode dar um aplauso para esse Deus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente? Quando eu leio essa passagem, eu comentei hoje de manhã acordei mais cedo, estava orando e lembrei, quando estava revendo aqui, eu queria ministrar, eu lembrei de Gênesis capítulo 26, quando nós encontramos, eu não coloquei aqui, não é? É um acontecimento com Isaac, quando nós encontramos, a Bíblia diz que num ano de seca, num ano em que não chovia sobre a terra, não é? Isaac semeou naquela terra, no meio da terra dos filisteus, no meio dos seus inimigos que estavam zombando dele. Isaac reabriu alguns poços que o seu pai Abraão havia aberto. E agora os filisteus estavam entulhando aqueles poços, e Isaac continua abrindo poços e semeando. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano 100 vezes mais. Num tempo de seca, num tempo em que ninguém semeava, num tempo em que ninguém tinha coragem de semear, porque não havia chuva sobre a terra. A Bíblia diz que Isaac semeou e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E no final do capítulo diz que os seus opositores, aqueles que haviam zombado de Isaac, disseram para ele: hoje nós reconhecemos que você é o abençoado do Senhor. Eles vão se prostrar e reconhecer que você é amado, que você é amada de Deus. Quem recebe, diga amém essa palavra, diga amém. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Quem é que disse que tribulações não virão? Quem é que disse que dificuldades não virão? Nós não estamos aqui dizendo que 2019 será um ano totalmente fácil. Não, nós vamos enfrentar muitos desafios, mas Deus tem liberado sobre a tua vida palavras para exortar você a perseverar. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Deus tem usado esse púlpito, Deus tem usado os líderes de célula, Deus tem usado os seus pastores, seus líderes, seus supervisores. Deus tem usado a palavra para exortar o seu coração a continuar caminhando. E aqui Jesus diz: olha, você guardou a minha palavra de exortação, você permaneceu firme no tempo da provação, eu também te guardarei de um tempo muito difícil que virá. E aqui nós precisamos olhar essa carta na perspectiva escatológica. O que significa isso, pastor? Do final dos tempos. Nós estamos em Apocalipse. Apocalipse é um livro que fala sobre o final dos tempos. E aqui existe uma profecia, aqui na minha interpretação, na minha aplicação, sobre um tempo antes da segunda vinda de Cristo. Olha, que na hora da provação, tem tradução que diz da grande tribulação que virá, que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. E o versículo 11 confirma isso: eu venho em breve. Depois dessa tribulação, Jesus está dizendo: eu venho. Essa palavra venho aqui é a palavra grega erkomai. Diga comigo, erkomai. Vamos lá, 1, 2, 3, erkomai. É uma palavra grega que significa, que aparece em outros textos do Novo Testamento, quando se refere a Jesus vindo na nuvem, no meio das nuvens, com todos os seus anjos, arcanjos, não é? Em poder e glória. Aliás, no capítulo 1 de
Apocalipse, versículo 7 diz, eis que ele, Jesus, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Amém? A sua Bíblia e a minha Bíblia dizem que, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E todo o joelho vai ter que se dobrar diante desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem, diz que ele vem, não é? Eu venho em breve, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Que figura profética tremenda de uma igreja, da igreja dos últimos dias. Filadélfia é uma figura profética do que nós devemos ser, queridos. Aliás, o nome Filadélfia vem de um termo também grego, filéu, uma das expressões de amor, uma comunidade de amor. Uma igreja onde as pessoas são acolhidas, não é, numa época, presta atenção no que eu vou dizer a você, profeticamente, numa época de tribulação, de provação, em que as pessoas estarão desesperadas, Deus vai levantar uma igreja acolhedora. Deus vai levantar uma igreja que ama as pessoas. Numa geração de órfãos, de pessoas que não têm identidade, que não receberam amor na sua casa, toque na sua casa, não receberam identidade dos seus pais, Deus vai levantar pais e mães espirituais, e eu estou olhando para alguns deles aqui nessa noite, que vão resolver isso no coração das pessoas, que vão trazer identidade para elas. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, que cura as pessoas, um lugar de refúgio, um lugar de paz no meio da tribulação. Pastor, onde é que está essa igreja? Eu estou olhando para ela aqui nessa noite. Uma parte dessa igreja está aqui da minha frente. Eu faço parte, você faz parte dessa igreja maravilhosa que o Senhor está levantando. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus continua dizendo, versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Olha que coisa, como o nosso Deus, não é? Ministra de uma forma contextualizada. Eu fico impressionado, numa cidade onde as casas não param em pé, não tem coluna que sustenta uma casa, porque tem terremoto, tem tremores, Deus disse que vai levantar um santuário com colunas sólidas que vão sustentar aquele edifício. Deus usa, olha como a palavra de Deus ela é tão rica, queridos. E dali ele jamais sairá. Deus diz, eu vou fazer de pessoas colunas. A casa de Deus é construída com pedras vivas. O fundamento é Jesus. Amém, gente? 1 Coríntios capítulo 3, o fundamento é Jesus. E aí essa casa é construída com pedras vivas que somos nós. Colunas que representam a liderança do Senhor. Certa ocasião, o apóstolo Paulo se refere a um dos apóstolos, se não me engano a Pedro, dizendo que ele era uma coluna. Deus tem levantado nessa casa aqui algumas colunas. E vai levantar algumas outras. Uma coluna, você às vezes nem vê, você não consegue nem, às vezes está embutido na parede, mas sem as colunas o prédio cai. E Deus está chamando você e eu para que nós sejamos colunas na sua casa, que vão trazer estabilidade. Deus está levantando homens aqui como colunas da sua família. Você vai ser levantado como uma referência lá na sua família. Quando ninguém souber o que fazer, vão buscar conselho com você. Você recebe isso em nome de Jesus? É uma palavra profética para nós. E dali ele jamais sairá. Olha o que ele continua dizendo. Escreverei nele. Essa pessoa que se tornou uma coluna no meu santuário. Eu vou escrever nele o nome do meu Deus. Você já pensou uma coisa dessa? No seu coração gravado o nome de Deus. O nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém. Ou seja, o projeto de Deus com relação ao futuro. A Nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele, Jesus disse, o meu nome. Esses irmãos e irmãs que saíram nessas ministrações, eles foram abençoados pela igreja, queridos. Nós os enviamos, debaixo da cobertura dessa casa. Mas o que eles fizeram, eles não fizeram em nome da Igreja Nova Aliança de Londrina, nem em nome do pastor Davi, do pastor Samuel, do pastor Eduardo, pastor Jonas, pastor Trajano, pastor Luiz. Eles fizeram em nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que milagres aconteceram. Amém? É por isso que milagres aconteceram. Em meu nome expelirão demônios.
Em meu nome falarão novas línguas. Marcos capítulo 16. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem aqui crê que o nome de Jesus tem poder? Eu me lembro quantas e quantas vezes viajando com os meus pais. Meu pai às vezes fazia na estrada e minha mãe, Jesus! Eu sei como o nome de Jesus tem poder, irmãos. Minha mãe clamou muitas vezes o nome de Jesus. E esse nome tem que estar sendo declarado na nossa boca com muita facilidade, porque o nome de Jesus faz toda a diferença. Vamos voltar para o versículo 7. Eu quero finalizar com essa ideia da porta e da chave. Eu quero finalizar, e eu creio que é uma palavra para você nessa noite. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Diga comigo, a chave de Davi. Não, vocês não me ouviram. Diga assim, pega a nossa mão, diga assim, a chave de Davi. Mas está na mão de Jesus. Mas eu vou te mostrar que o Senhor quer entregar essa chave das suas mãos. Aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos. E que abre e ninguém fecha. Aliás, que quando ele abre, ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. Eis que eu coloquei diante de você. Agora, ele fala aqui profeticamente para o pastor da igreja e para aquela igreja e diz respeito a nós. Deus está dizendo para você, para mim nessa noite: eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém vai fechar. Queridos, o que é uma porta? Se eu perguntasse para você, o que é uma porta? Alguns diriam, não, uma porta é um negócio de madeira que tem duas dobradiças, uma maçaneta. Naturalmente falando é isso, não é? Mas espiritualmente falando, uma porta é muito mais do que apenas um elemento físico. Uma porta representa muita coisa. Primeira aplicação que nós encontramos bíblica é a porta no sentido mais básico, é a porta de entrada, é a salvação que nós experimentamos. Jesus disse: eu sou a porta da salvação. João capítulo 10, versículo 9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Quem já entrou por essa porta, diga amém. O mesmo Jesus em Mateus 7 diz, 14, porque estreita é a porta e apertado é o caminho para a vida eterna. E são poucos que se acertam por ela. E ele continua dizendo, mas larga é a porta, espaçoso o caminho que leva para a perdição. O que mostra duas coisas. Não é só Jesus, não é só Deus que abre portas, Satanás também abre. E Deus quer te dar discernimento, porque algumas portas em 2019, Deus vai abrir para você, mas tem algumas portas que você nunca deve entrar, porque não foi Deus que abriu. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Tem portas que Deus abre, tem portas que Satanás abre. E que Deus te dê discernimento em nome de Jesus. E essas portas que Satanás abre são mais fáceis. Olha, tem aqui duas portas, dois caminhos, dois destinos. Tem uma porta que é estreita, difícil de passar. Tem um caminho difícil, mas ele vai dar para a vida. Tem uma porta larga, é fácil de entrar por ela, mas no final vai dar em morte. O livro de Provérbios diz que há caminhos que parecem bons, mas no final serão caminhos de morte. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Não devemos desprezar as ciladas de Satanás. 2 Coríntios, aliás, Efésios capítulo 6, versículo 11, diz que nós devemos tomar a armadura do Senhor e ficar firmes contra as ciladas. O diabo prepara ciladas ou não prepara? Tem gente que estava aqui e não está mais. Uma cilada pode ser um relacionamento que Deus não preparou para você. Você não esperou o tempo de Deus, jovem, e você se envolveu com alguém que você jamais deveria ter se envolvido, e aquilo foi uma cilada que te tirou dos caminhos do Senhor, abriu uma porta, escancarou uma porta, mas não era uma porta de Deus. Deus quer te dar discernimento. Então, o primeiro sentido da porta é a porta no sentido da salvação, a porta que Deus abre. Mas tem um segundo sentido que é um acesso. Uma porta representa, quando eu penso em porta, espiritualmente falando, eu penso na palavra acesso. Diga comigo, acesso. Ou seja, uma entrada, uma saída, um lugar de passagem. Uma porta representa acesso a um novo ambiente.
Eu escrevi algumas coisas aqui hoje de manhã. Uma porta representa um acesso a um novo tempo, a uma nova estação. Quem diz amém? Uma porta representa um acesso a pessoas que você não conhecia e que vão te abençoar. Pessoas que vão te conectar com outras pessoas. Pessoas que vão te conectar com lugares. Pessoas que vão te conectar com novas possibilidades que você não tinha. Uma porta representa recursos. O acesso a recursos que você não tocava e de repente chegam nas suas mãos. Por quê? Porque Deus abriu aquela porta. Deus abriu aquela porta. Uma porta representa acesso a uma solução que o homem, naturalmente falando, não conseguia ter uma solução. Não havia uma solução natural. Não havia o que fazer. E de repente Deus abre uma porta diante de você e a solução está ali. Eu estou vendo aqui essa palavra tocar o coração de alguns de vocês. É uma palavra profética para essa igreja, queridos. Uma porta representa o acesso a um milagre sobrenatural da parte do Senhor. Você e eu sabemos que há situações que só um milagre, só uma intervenção sobrenatural da parte do Senhor pode mudar aquela situação. E Deus tem preparado milagres para você no ano de 2019. Deus tem preparado. Uma porta representa o acesso a uma medida de graça que você não tinha disponível. No sentido, deixa eu explicar o sentido. Sempre que Deus nos dá um desafio novo, coloca diante de nós um desafio novo, nós precisamos de uma medida de sabedoria, de capacidade que nós não tínhamos antes, e aí Deus libera uma nova medida. Então Deus te dá um novo projeto de uma nova empresa, por exemplo. Deus permite você experimentar uma mudança natural na sua vida. E aí você precisa de graça, de uma medida nova de sabedoria, de inteligência, para aquele desafio novo. E Deus vai abrir essa porta diante de você, para você experimentar coisas que você não havia experimentado antes. Uma porta representa o acesso a algum tipo de livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, uma porta representa, diga assim comigo, uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. E nem sempre será fácil. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele cita em 2 Coríntios capítulo 16. Olha que passagem linda. Paulo passa pela cidade de Éfeso. Ele está ali, na intenção de Paulo, ele era apenas de passagem. Ele queria passar por ali e continuar a sua viagem. Mas ele escreve aos irmãos de Corinto: olha, eu passei por aqui, olha o que ele diz, mas eu não vou conseguir chegar até vocês, porque se abriu diante de mim uma porta ampla e promissora. Uma porta ampla e promissora, só que há muitos adversários, há situações adversas que eu terei que vencer, mas eu sei que essa porta foi Deus que abriu. E a história vai nos mostrar que Paulo permaneceu 3 anos ali ministrando aqueles irmãos, fortalecendo aquela igreja. Não estava nos seus planos, mas Deus abriu aquela porta. Quantos entendem o que Deus está dizendo, queridos? O que isso tem a ver comigo, pastor? Deixa eu concluir aqui. Pensa na figura de uma porta. Eu pensei assim, puxa, como é que essa porta pode ser aberta? Eu pensei biblicamente de 2 maneiras. Eu lembrei, talvez haja mais, mas biblicamente eu lembrei que eu creio que existem 2 maneiras. A primeira delas, batendo na porta. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E Jesus disse declarou isso para os seus discípulos quando estava ensinando sobre a oração. Então a oração é uma maneira, é uma forma, não é, bíblica de você bater na porta. Em relação a Deus, você não arromba a porta, você bate na porta. Em relação ao inferno, você avança contra as portas do inferno. Vocês estão aqui, e alguns de vocês, literalmente, teve gente que intercedeu por você e arrebentou as portas do inferno e foi buscar você lá onde você estava e trouxe você para a casa do Senhor. Com as portas do inferno é assim que a gente faz. A igreja, aliás, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja vai continuar avançando. Quem pode dizer amém?
Agora, quando é uma porta que Deus vai abrir, você não arromba nunca. Não tente arrombar uma porta que foi Deus que colocou diante de você. Só tem duas maneiras. A primeira delas, você bate e espera Deus abrir. E às vezes demora dias, semanas, meses, até anos. Mas um dia essa porta vai se abrir diante de você. Porque foi Jesus quem disse, batam. E a porta vai abrir diante de você. A segunda maneira é se você tiver... Amor, passa para mim a chave do carro, por favor. Esqueci de pegar. A segunda maneira de você abrir uma porta é se você tiver esse negócio maravilhoso aqui, poderoso, que é uma chave. Eu lembrei aqui de manhã que alguns anos atrás, a irmã Camélia, ela tinha todas as chaves da igreja, estavam na mão da irmã Camélia. A irmã Camélia era a mulher mais poderosa da igreja de Nova Aliança. A irmã Camélia está ali, ó. Porque a chave, uma chave, ou a figura da chave tem a ver com autoridade, com poder. E Deus quer entregar chaves nas suas mãos. A chave certa para a porta certa. Não adianta ter a chave certa para a porta... Aliás, a chave errada para a porta certa. Você não vai conseguir abrir. Deus quer te dar... Tem algumas chaves aqui, tá vendo? Olha, tem uma para cada porta. Não adianta eu forçar. Se eu tentar entrar por uma porta usando a chave errada, vai dar ruim. Vai quebrar a chave. Eu vou ter que chamar o Rocha. Cadê o Rocha? Está aí o Rocha, pastor Rocha. Vem de manhã, não é? Vou ter que chamar o Rocha, como nós já fizemos de madrugada. Rocha, quebrou a chave, vem aqui. Tem que chamar o chaveiro para tirar a chave. Mas se você tiver a chave certa, para a porta certa, aquela porta vai se abrir diante de você. E você vai acessar aquela bênção de Deus para a tua vida. Quem pode dizer amém? Agora, deixa eu finalizar com esse pensamento. Em Mateus 16, o contexto é, Jesus está dizendo assim para os discípulos, olha, estão dizendo por aí que eu sou esse ou aquele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, tu és Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro responde, tendo uma revelação do Senhor, e Jesus diz a ele, olha, não foi nem carne nem sangue que revelou a você, e eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, um pedaço de pedra, um fragmento de uma pedra, e sobre esta grande pedra, que sou eu, esse é o sentido, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém se você crê em nome de Jesus. E aí Jesus conclui dizendo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. O cumprimento profético, literal dessa profecia que aconteceu quando Pedro, não é? Em Pedro, que ele foi usado por Deus, ele recebeu a chave das mãos do Senhor Jesus para abrir a porta do Evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. Aos judeus, Atos capítulo 2, depois do Pentecostes, ele prega, quase 3.000 pessoas se convertem, judeus estavam ali. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, foi quando a porta do Evangelho foi aberta para os gentios. Lembra disso, queridos? Literalmente, cumpriu-se em Pedro, mas essa declaração, essa profecia também diz respeito a nós. Porque a igreja em Atos continuou entrando, abrindo essa porta e entrando por essa porta. A igreja em Atos continuou pregando aos judeus e aos gentios. E quando Jesus diz isso para Pedro, Pedro representa a igreja, que somos nós. O que significa que Deus quer colocar chaves nas nossas mãos. Aí nós temos que voltar para Apocalipse, porque diz lá que Jesus tem uma chave nas suas mãos, Apocalipse 3:7, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E da minha interpretação, a chave de Davi é uma das chaves, eu não tenho tempo, daria para a gente fazer um estudo, quem sabe até uma pregação apenas sobre a chave de Davi, mas eu quero sugerir a vocês que a chave de Davi, aqui o nome Davi, a pessoa de Davi, remete a alguém que tem um tipo de atitude que agrada o coração de Deus. Eu encontrei Davi, homem segundo o meu coração. O que é que tinha Davi? Que chave era essa? Eu acredito, quero sugerir a vocês que a chave de Davi aqui se refere ao coração que Davi tinha, às atitudes de Davi. Se você tiver a atitude correta,
as atitudes corretas nesse ano, Deus vai abrir portas diante de você. As suas atitudes serão uma chave, ou serão chaves que irão abrir portas diante de você. Quem recebe, diga amém. Tem hora que você vai ter que bater e esperar abrir, mas tem alguns momentos em que a sua atitude, a sua postura, as suas palavras, você vai começar a caminhar, e porque você é quem você é, porque você vive do jeito que você vive, pelo seu estilo de vida, e por aquilo que você é no seu caráter, de repente as portas vão começar a escancarar diante de você. Aconteceu isso com Davi. Aconteceu isso com Davi. Longe de ser uma pessoa perfeita como eu e você, Davi é uma pessoa que nós precisamos observar as suas atitudes. O que ele fez para ser colocado neste lugar. Um homem que amava Deus acima de todas as coisas. Coração de adorador. Coração quebrantado. Um homem que experimentou, foi perseguido muitas vezes, mas nunca questionou o seu Deus. O que você vê nos Salmos é esse homem rasgando o seu coração, colocando seus sentimentos. Quem é que diz que Deus não deseja ouvir o que nós sentimos? Aliás, a nossa oração verdadeira é aquela que está aqui dentro do nosso coração e Deus a conhece. Davi derramava seu coração. Davi derramava seus sentimentos. Mas sempre no final do Salmo, onde ele colocava, até dizendo, Senhor, não estou entendendo, mas no final ele dizia, Senhor, mas eu continuo confiando em Ti. Levanta suas mãos comigo, diga, Senhor, eu não entendo muitas vezes. Diga lá, Senhor, eu não entendo muitas vezes, mas eu continuo confiando em Ti. Quem pode dizer amém? Quem quer confiar em Deus em 2019, diga, eu vou confiar no Senhor. Amém, queridos? Até no momento em que ele praticou o pecado terrível. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer a você. Aquele profeta chamado Natã, que não era qualquer profetinha, não. Natã vem, entra no palácio, conta uma história para Davi. E Davi cai na do profeta. Tem que matar esse cara. Tem que acabar com a raça desse cara. E aí o profeta diz, esse cara é você. Esse cara é você que fez isso. Você vê então a resposta de Davi. Ele podia ter pego o profeta, acabado com aquele profeta, não é? Ter criado uma situação, não é, terrível contra si mesmo, mas ele se quebranta diante do Senhor. Ele sofreu as consequências do seu pecado, muitas consequências. Mas você vai ler lá no Salmo 32, Salmo 51, o quebrantamento de Davi. Ah, Senhor, tu te comprases com a verdade no íntimo. A chave de Davi. Um coração quebrantado. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, que você vai carregar a chave de Davi por onde você for. Você vai carregar a chave do quebrantamento. Você vai carregar a chave do arrependimento. Você vai carregar a chave de um coração de adorador. Você vai carregar a chave de um coração rendido aos pés do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que o coração de Davi, o coração quebrantado, será o teu coração neste ano. E Deus vai honrar as tuas posturas. Mesmo sem dizer palavra alguma, Deus vai honrar as tuas posturas. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor irão seguir você por causa das tuas atitudes que atrairão o favor de Deus sobre a tua vida. Eu quero a chave de Davi, eu quero andar, eu quero carregar essa chave, porque eu sei que essa chave vai abrir portas diante de mim. Se você deseja, fique em pé comigo nessa noite, em nome de Jesus.